Bom, pessoal, dando sequência, nós vimos no primeiro momento, então, a importância, né, de treinar e capacitar as pessoas e também as opções que a empresa tem na hora de realizar a contratação, podendo optar por uma pessoa já com treinamento e também com uma pessoa que sem o treinamento, onde a empresa vai realizar a capacitação desse colaborador. Entretanto, o que é mais importante dentro desse tema é que as empresas devem ter a percepção de que o capital humano, onde os seus funcionários é um patrimônio valioso e que deve ser realizado manutenção, capacitação, treinamento e desenvolvimento desses funcionários, né? Por quê? Quando a empresa enxerga os colaboradores como um patrimônio, ela começa a valorizar esse patrimônio com o intuito de lapidar esses colaboradores para deixar eles no nível de conhecimento melhor, deixando assim, né, eles mais experientes e produzindo mais. Então, seja a mão de obra mais experiente assim, né, com a mão de obra mais experiente disponível, as mutações do mercado faz com que as pessoas não parem de se aperfeiçoarem em busca de melhorar o resultado tanto da produção quanto da qualidade. Então, a empresa que enxerga o seu patrimônio humano da maneira como um investimento, ela vai estar sempre em busca de capacitar e aperfeiçoar esses funcionários em busca de ter melhores resultados, tanto de produção, de quantidade, de volume, né, de vendas, que for o caso, tanto da parte da qualidade. Então, assim, dessa forma, ela faz com que sua empresa cresça na parte de pessoas também. Treinamento: quem, como, quando, onde e quando. Então, são as perguntas chaves, né? Como que eu devo fazer um treinamento, quem que deve fazer, quando. Então a gente vai entender um pouco desse processo. Antes de entender essas etapas da realização de um treinamento, a pessoa responsável por essa área deve estar alinhada com a realidade da empresa, no que tange a disposição de recursos e políticas voltadas para o desenvolvimento do capital humano. Até porque, viu, pessoal, não são todas as empresas que pensam dessa forma, tendo em vista que tem empresas que não possuem a filosofia de capacitação e valorização dos colaboradores, deixando isso para o mercado, onde, quando o colaborador encontra-se desatualizado, a empresa vai procurar outro. Então, a pessoa que vai ser responsável nesse primeiro momento para realizar esse treinamento, ela tem que entender, até mesmo para ela pontuar, né, se essas pessoas precisam de treinamento, ela tem que entender qual que é a filosofia da empresa, qual que é a área da empresa que ela atua, qual que é a oferta de mão de obra, porque tem cidades onde a empresa se localiza que tem uma reserva de mão de obra. Então você não vai perder tempo em capacitar um funcionário, sendo que o mercado está cheio de pessoas naquela área de conhecimento. Então é mais fácil você contratar uma pessoa já especializada. Então, assim, essas empresas, né, que trabalham dessa forma optam em dispensar e contratar outra pessoa, ao invés de proporcionar o treinamento para aquele colaborador. Dessa forma, a empresa corre um risco de perder um funcionário que já tem aprendido os processos internos da empresa. As empresas que optam por esse modo de trabalho geralmente pagam mais caro para contratar as pessoas com o conhecimento necessário, tendo em vista que essa mão de obra ela é disputada entre outras empresas. Ou seja, quando a empresa vai em busca de um profissional que já tem o conhecimento necessário da função, esse funcionário geralmente ele já está empregado ou já tem uma experiência, o seu salário já já tem um nível superior, né, de uma pessoa que a empresa vai pegar, que não tem o conhecimento, mas a empresa vai capacitar. Dessa forma, a empresa vai pagar menos nesse funcionário que ela vai dar o treinamento, até porque a pessoa que vai receber esse treinamento, ela vai enxergar isso como uma oportunidade. E isso é muito importante para a gente ter essa discrepância. Tá certo? Mas o foco também gira muito em torno daquilo que eu falei. Vai depender da cidade, porque tem cidade que tem uma reserva, por exemplo. Aqui em Itumbiara, vamos dar um exemplo que tenha muito advogado. Então a empresa que vai contratar, ela não vai pegar uma pessoa que está ali numa área de departamento e vai pagar uma faculdade de direito, até porque a gente tem vários e vários advogados aqui sem atuar na área. Então dessa forma é mais fácil a empresa contratar. Então, devido a este cenário, as empresas estão desempenhando cada vez mais a capacitação e a formação do seu colaborador. Imagina o seguinte exemplo:
um time de futebol tem jogadores que são formados e treinados nas categorias de base do clube. Esses jogadores geralmente se desenvolvem dentro do clube e o seu salário varia de acordo com o seu rendimento. Entretanto, o time de futebol terá posições que precisará realizar contratações externas e trazer um jogador de outro time. Ou seja, esse time de futebol que eu dei o exemplo é como se fosse uma empresa. Nem sempre você vai conseguir oferecer o treinamento para todos, né, para crescer dentro da empresa. Porém, alguns setores que você não vai achar essa mão de obra no mercado, você vai ter que desenvolver esse treinamento dentro da sua empresa de um funcionário que tenha potencial. Mas aquela área que você vê que existe muita qualificação no mercado da sua região, você vai em busca de contratar. Até porque quanto maior a oferta, né, quanto maior pessoas com conhecimento naquela área, a tendência é com que o preço abaixe. Porque tem muitas pessoas formadas naquela área e a empresa vai conseguir fazer o famoso leilão. Então, esses são cenários que as empresas se deparam, né? Então, dessa forma, a empresa, né, dando continuidade no slide, ela realiza uma oferta maior, mais atrativa para até mesmo para um funcionário que esteja empregado. Nesse caso, ainda é o exemplo aí do time de futebol. Então, a pessoa que for realizar o treinamento deve verificar a filosofia da empresa antes de propor um treinamento, assim como a questão financeira da empresa, para ver se a empresa tem dinheiro para realizar o treinamento, se ela dispõe de tempo e também se ela tem essa vontade, né? E dependendo também desse cenário que eu citei para vocês, de oferta de mão de obra. Então, todo esse cenário são opções que podem acontecer no dia a dia das empresas. E os gestores de pessoas, eles também têm que ter essa visão no seguinte sentido: não é porque a empresa não vai propor um treinamento que a empresa seja ruim. Às vezes, aquela área que a empresa atua, o próprio local onde a empresa está já tem uma quantidade de profissionais na área, então ela não precisa propor um treinamento, ela contrata, mas claro, ela deve estar sempre atualizando esses funcionários, né? Então, assim, no nosso setor aqui, do agronegócio, no estado de Goiás, Mato Grosso, essa mão de obra ela é muito capacitada. Então a gente vê a quantidade de pessoas relacionadas ao agronegócio muito maior do que a gente vai conseguir ver dentro de uma capital, por exemplo, de São Paulo, dentro de Brasília. Então, nesse sentido, aqui é rico nessa quantidade de mão de obra. E assim a gente finaliza mais esse vídeo e fica então esse entendimento.